Bem, já gravando, vamos lá. Então, pessoal, o sítio ativo dessa enzima é o local de união ao substrato. Então, aqui, eu vou precisar de uma característica muito importante. Para que o substrato se una ao sítio ativo, ele precisa ter especificidade. O que é isso, pessoal? Imaginem uma chave fechadura. Tem que ser uma semelhança tridimensional. Aqui eu fiz uma bolinha, mas as proteínas e os substratos não são bolinhas simples assim. São estruturas tridimensionais. Então, vocês imaginem uma chave fechadura. Eu tenho uma complexidade aí. Para que ocorra essa união enzima-substrato, o substrato tem que ser extremamente parecido com o sítio ativo e ele tem que ter afinidade pelo sítio ativo. Então, não é simples essa união. Por isso que a gente fala que as enzimas têm especificidade pelo substrato. A enzima só vai fazer uma reação química para o substrato específico, certo? Então, quando eu tenho uma enzima, eu tenho o substrato dela. Só é compatível com aquilo. Isso é muito importante porque, pessoal, muitos dos fármacos que a gente usa atuam sobre enzimas. Então, o fármaco ou ele vai ser um substrato para aquela enzima, ele vai atuar no sítio ativo, ou ele vai ser um inibidor dessa enzima. Ele vai ocupar esse local e não vai permitir. É muito importante essa especificidade que a enzima tem pelo substrato. Se o nosso substrato tivesse esse formato, me sacaneou aqui a mesinha. Se o nosso substrato tivesse esse formato, não seria compatível com o sítio ativo. Só vai ocorrer a minha reação química porque o meu substrato é compatível. Então, ele se une nesse sítio ativo, ocorre essa reação química e dessa reação química eu libero um produto. Ok? Então, é dessa forma que vão ocorrer essas uniões enzima-substrato e é dessa forma que a gente vai gerar o nosso objetivo, que é o produto. Todo mundo entendeu tudo até aqui? Tá tranquilinho? Vamos bem? Beleza. Bem, já vimos como funciona uma enzima. Como que eu vou regular essas enzimas? Pessoal, essa aqui é a parte central da nossa aula que a gente vai usar até o dia da final da nossa prova, tá? Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês vão me falando. Vamos começar com a mais básica. Quando a gente fala em regulação enzimática, a gente tem três muito importantes. A primeira dela é a regulação covalente. Quando eu falo em regulação covalente, eu preciso conhecer dois tipos de enzimas específicas. Eu tenho um grupo de enzimas, opa, me adiantei aqui, que são chamadas de quinasas, e eu tenho um grupo de enzimas que são chamadas de fosfatadas. O que as quinasas fazem? As quinasas são enzimas que a função delas é única. A única coisa que essas enzimas fazem é agregar um grupo fosfato em outras enzimas. Elas agregam fósforo. A gente fala que elas fosforilam, elas agregam fósforo. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma enzima X aqui. Quando a quinasa está presente no meio, ela vem e fosforila essa enzima. Ok? E as fosfatasas têm função contrária. As fosfatasas são responsáveis pela desfosforilação de enzimas. Então, o que acontece com essas fosfatasas? Quando elas veem uma enzima fosforilada, ela vem aqui e remove esse fósforo, deixando aqui o hidroxilo. Ela desfosforila, ela remove o fósforo dessa enzima. Ok?
Entendido esses dois conceitos? Isso aqui, pessoal, daqui para frente não muda nunca. É uma regrinha decorada. Quinasas fosforilam, fosfatasas desfosforilam. Quando? Sempre. É a função delas. É só isso que elas fazem. Agora, quando eu falo que uma enzima tem regulação covalente, o que que significa isso? Que a atividade dela é modificada de acordo se ela está fosforilada ou desfosforilada. Como assim, professor? Bem, pessoal, a gente vai ver no decorrer do ano que algumas enzimas, para estarem ativas, além de precisarem da apoenzima, do cofator e do substrato, elas precisam estar fosforiladas. Algumas enzimas estão ativas quando estão fosforiladas. Então, o que que acontece? Num determinado estado metabólico, eu tenho mais quinasas do que fosfatasas. Essas quinasas fosforilam essa enzima e ativam ela. Então, ela está ativa fosforilada. Se por acaso uma fosfatasa vier aqui e desfosforilar ela, o que que vai ocorrer? Ela vai se inativar. Ela para de fazer reações químicas. Isso seria a regulação covalente. Entenderam? Ela estar fosforilada ou não vai fazer com que ela esteja ou ativa ou inativa. Imagine o seguinte: imagine uma chavezinha de on-off. Eu posso ligar ela, nesse caso fosforilando, ou posso desligar ela quando eu desfosforilo. Então, opa, vamos botar esse aqui e esse aqui. Então, eu tenho ela aqui on e aqui off. Claro que eu nunca tenho os dois ao mesmo tempo. Ou tenho um ou tenho outro. Só que, como na bioquímica nada é tão simples, nem todas as enzimas estão ativas fosforiladas. Eu tenho um grande número de enzimas, a maioria delas, eu acredito, que elas estão ativas quando estão desfosforiladas. Então, o ON estaria aqui. Ou seja, não é regra que a enzima que possui regulação covalente, quando está fosforilada, está ativa. Depende de cada enzima. O que que é a regra? Que uma enzima que tem regulação covalente, ela é regulada por quinasas e fosfatasas. Aí eu preciso ver a enzima específica, se ela está ativa fosforilada ou se ela está ativa desfosforilada, porque depende de cada uma. Não tem como a gente fazer uma regra geral. O que sim é regra é que essas quinasas e fosfatasas regulam a atividade dessas enzimas. Elas são as responsáveis, ativando ou inativando. Ficou dúvida aqui? Aham. Perfeito. Qual ponto que tu não pegou para eu tentar explicar melhor? Eu não peguei assim, por exemplo, algumas vão estar ativas, fosforiladas, e outras não, certo? Mas Certo? a ponte central é que quando é covalente, as quinases e as fosfatasas, elas que vão, tipo assim, ter o efeito sobre essa enzima, sobre essa regulação. É isso? Perfeito. Melhor do que eu expliquei. É exatamente isso. As quinasas e fosfatasas fazem essa regulação. Ou seja, o que que elas fazem? Elas ou agregam fósforo ou Continua. elas retiram esse fósforo. Agora, se a enzima vai estar ativa ou inativa, depende de cada enzima. Porque É. algumas estão ativas fosforiladas e outras estão ativas desfosforiladas. Quando eu tenho um predomínio de quinasas, eu tenho mais quinasas do que fosfatasas, eu penso que quais que vão estar ativas? Aquelas que estão ativas fosforiladas. Quando eu tenho mais fosfatasas, eu penso que vão estar ativas quais? Aquelas que estão ativas desfosforiladas. Fechou? Obrigada. Claro para todo mundo que isso aqui é super relevante, é o nosso tema anual. Isso aqui vai com nós até a final. É importante a gente entender isso aqui. Mas a gente volta nesses temas, a gente vai falar muito sobre isso durante o ano. Peraí, deixa Bem, eu ver se eu peguei, que me confundi pode aqui. falar, pode falar, porque Então, isso se eu aqui tiver no primeiro mais, contato é confuso, mas depois melhora. se eu tiver mais quinasa,
quem vai estar mais ativa é quem está mais fosforilada. E se eu tiver mais fosfatase, quem vai estar mais ativa é quem está mais desfosforilada. É isso? Não, não. Não é exatamente isso. Tá. Ó, olha só. Vamos tirar o conceito de mais. Vamos imaginar o seguinte. Essas quinasas e fosfatasas, elas têm muita associação com o estado metabólico, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Imagina o seguinte, eu estou dentro de uma célula, e eu tenho um grupo de enzimas, vamos fazer que essas enzimas dessa cor estão ativas fosforiladas, e que esse grupo de enzima está ativa desfosforilada. Então, vamos botar para esse lado aqui desfosforilado e vamos botar para esse lado aqui fosforilado. Dentro da mesma célula, ok? Eu tenho várias enzimas. Essas enzimas aqui, as pretinhas, estão ativas fosforiladas e as vermelhinhas estão ativas desfosforiladas. Se eu tiver quinasas nesse meio aqui, o que que vai estar acontecendo com esse grupo de enzima vermelho? Ser inativa? Vão estar inativas. Porque a quinasa sempre fosforila. Então, ela vai fosforilar tanto essas quanto essas. Só que esse grupo está ativo fosforilado e esse grupo está inativo fosforilado. Ok? Então, essas estariam on e essas estariam off, inativas. Agora, mudou o nosso estado metabólico e o que a gente tem presente aqui nessa célula são fosfatasas. Vai inverter. Porque as fosfatasas vão desfosforilar as enzimas, essas que estavam ativas fosforiladas se inativaram, e essas que estão ativas desfosforiladas, a partir de agora, começam a funcionar. Então, as quinasas e fosfatasas, elas vão fazer a função delas, que é ou fosforilar ou desfosforilar. Sempre elas fazem isso. O que vai acontecer com a enzima depende da função dela. Se ela está ativa fosforilada, ela vai ter uma reação. Se ela está ativa desfosforilada, ela vai ter outra reação. Não, não. Larinha, não. As quinasas, normalmente as quinasas e fosfatasas, elas estão presentes em estados metabólicos diferentes. Ok? Ou seja, vamos imaginar o seguinte: quando a gente está em jejum, eu tenho um predomínio maior de quinasas. E quando a gente está em pós-ingesta, eu tenho um predomínio maior de fosfatasas. Isso a gente vai aprender o porquê no decorrer das aulas. Então, imagina o seguinte: a gente acabou de acordar. Eu tenho um predomínio de quinasas, porque eu estou há 10, 12 horas sem comer. Então, é correto eu pensar o quê? Que tipo de enzima que vai estar ativa nesse momento? As fosforiladas. Perfeito. As que estão ativas fosforiladas. Muito bem, Maria. Agora, eu tomei o meu cafezinho, né? Comi um pãozinho, eu estou em pós-ingesta. Começam a aumentar as fosfatasas. Que tipo de enzima que vai estar ativa nesse momento? As desfosforiladas. As desfosforiladas. Então, assim, depende da enzima, porque as quinasas e fosfatasas sempre fazem a mesma coisa. Elas ou fosforilam ou desfosforilam. Então, o que que vai determinar o tipo de enzima? Se ela está ativa fosforilada ou desfosforilada. Agora acho que esclareceu, né? Agora foi. Beleza. Primeiro tipo de regulação enzimática extremamente importante para a gente. Deixa eu ver se tem uma dúvida no chat. A Larinha também entendeu. Vamos embora. Pablo, posso te fazer uma Oi. pergunta? Pode, claro. Eu me mareei um pouco ali aonde a minha enzima está ativa ou inativa. Uhum. Eu dei uma mareada ali legal. Não, Não não tem consegui problema. pegar esse ponto aí de quando ela está ativa e quando ela está inativa. Normal. As primeiras, o primeiro contato. Vocês estão vendo por que que bioque é pior do que êmbrio, isto, genética e anato? Tem uma complexidade para você entender. Não é só bater o olho e falar, ah, não, esse é um cúbito. Entendi. Beleza, isso é cúbito. Aqui a gente gasta TP até que realmente fique claro. Normal. Oi, alguém tem mais dúvida?
Alguém ia comentar algo que eu cortei? Ai, não, não, não. Eu sei falar que era transporte ativo, que a gente ia gastar ATP. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, olha só. O que que é a questão dessa regulação covalente? Não são todas as enzimas que possuem regulação covalente. A gente vai ver muitas delas que não têm regulação covalente, mas muitas delas têm. Qual que é a característica da regulação covalente? Que para ela estar ativa ou inativa, para ela estar fazendo a função dela ou não, ela vai depender de dois fatores importantes. Se ela está fosforilada, o que que seria fosforilada? Se uma quinasa veio e agregou um fósforo nela. Fosforilou ela. Existe um grupo de enzimas que está ativo assim. Então, imagina o seguinte, eu tenho um grupo de enzimas que, quando as quinasas fosforilam, está ativo. E eu tenho um outro grupo de enzimas que vai estar ativa quando não tiverem o fósforo unido a elas, quando estiverem desfosforiladas. Então, o que que acontece? Estar fosforilado ou desfosforilado não significa que está ativo para todas. Não é uma regra geral. É regra para um grupo de enzimas. Eu vou ter algumas que estarão ativas, fosforiladas, e outras que estarão ativas, desfosforiladas. Eu preciso pegar individualmente cada caso. O que que é regra aqui para nós? O que que a gente precisa entender? Que para falar de regulação covalente, eu preciso citar as quinasas e fosfatasas, porque são elas que são as responsáveis por ou agregar os fósforos ou por remover os fósforos. Então, não existe eu falar, é uma regulação covalente porque está desfosforilada, está ativa. Mas quem que desfosforilou? Essa é uma palavra-chave de resposta. Você precisa citar, senão você não chega no objetivo. Eu preciso falar. A regulação covalente é dada por quinasas e fosfatasas, que vão agregar ou remover fósforo das enzimas. Agora, ela vai estar ativa ou vai estar inativa? Depende de cada enzima. Depende de cada uma, porque cada uma tem um jeito específico de funcionar. João, dúvida? Ele ligou o microfone, não sei se ele tem dúvida ou não. Uma pergunta, tipo, na prova, eles vão, tipo assim, pedir exemplos, por exemplo, no Choice vai ter, sei lá, coisa tal, falando de tal, essa enzima aqui, ela que dá a sua casa, tipo assim, vai ter assim, a gente precisa saber, tipo assim, exemplos de enzimas, ou só Não. saber a letra mesmo? Você precisa entender o conceito, porque a prova de bioquímica, ela é muito bem feita e ela faz uma separação absurda de quem entendeu e de quem tentou decorar. Sim, é um filtro na metade, quem decorou e quem entendeu. Ela é muito bem escrita. Então, como que viria uma pergunta? Tal enzima, numa situação de pós-ingesta, por ter um predomínio de fosfatasas, aumenta a sua atividade catalítica. Que daí, qual seria o tipo de regulação que sofre essa enzima? Então, você teria que citar que é uma regulação covalente. Você tem que entender o processo para saber que esse é um tipo de regulação covalente, porque é dado por quinasas e fosfatasas. Entendeu? Aí que está a complexidade. Você tem que entender realmente. Estas quinasas, os fosfatases são um tipo de substância, como elas são compostas? Elas são um tipo de enzima, João. A função delas, por quê? A gente viu ali que algumas enzimas, né? Por exemplo, eu tenho uma variedade de enzimas. Eu tenho enzimas do tipo liasa. O que que são enzimas do tipo liasa? Que fazem quebras. Eu tenho enzimas do tipo ligasas, que ligam moléculas. Eu tenho enzimas do tipo reductasa, que pegam moléculas oxidadas e reduzem elas. Então, eu tenho diversas funções enzimáticas. Cada tipo de enzima é responsável por fazer um tipo de ação.
Nesse caso aqui das quinases e fosfatasas, elas são enzimas, elas têm uma parte proteica, elas são formadas por uma apo e uma apoenzima mais um cofator. Qual que é a função dela? Ela foi designada para quê? Se eu estiver falando das quinases, é um grupo de enzimas designadas, onde a reação química dela é agregar fósforo. A função dela é essa. As fosfatasas, ao contrário, a função delas é o quê? Remover fósforo. Então, são enzimas designadas para fazer essa função. E a função dela tem efeito sobre outras enzimas. Por quê? Imagina que. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho a enzima X, que é uma enzima que está ativa desfosforilada. Ok? Enzima que está ativa desfosforilada. E nesse estado metabólico que eu estou agora, eu tenho quinasas no meu meio celular. O que vai ocorrer quando a quinasa fizer ação sobre essa enzima? Se ativa. Todo mundo concorda? Inativa. Por que, Inativa. Monique, que inativa? Ou por que Cela, que inativa? Porque a natureza dela é ficar ativa, desfosforilada, a quinasa vai inibir isso, porque ela vai agregar um fósforo. Perfeito. Ela estava Ela vai ficar ativa. Muito boa resposta. Me convenceu, Cela. É isso mesmo. Se ela estava ativa desfosforilada e agora eu tenho quinasas que vão fosforilar, ela vai estar inativa através da fosforilação. Vamos pegar o exemplo contrário. Eu tenho uma enzima que está ativa fosforilada e agora no meu meio celular eu tenho fosfatasas. O que vai ocorrer com ela? Inativa. Se inativa também, porque se ela está ativa fosforilada e a fosfatasa vem e remove esse fósforo, tira esse fósforo daqui, ela vai ficar desfosforilada e vai ficar inativa. Então, é isso que as quinasas e fosfatasas fazem. Agregam ou tiram fósforo, que pode ou ativar ou inativar, dependendo de cada enzima, dependendo de como seja a funcionalidade dela. Claríssimo. Ficou claro? Perfeito. Importante isso aqui, não importa quanto tempo a gente perca nisso, esse conceito tem que ficar claro. Mas a gente vai amadurecer isso com o passar das aulas. O primeiro contato é desconfortável. Vamos lá. Primeiro tipo de regulação, então, enzimática era do tipo covalente. Vamos ver agora uma regulação do tipo alostérica. Quando a gente fala em regulação alostérica, pessoal, eu estou falando de um tipo de enzima. Existe um grupo de enzimas que são chamadas de enzimas alostéricas. Qual que é a característica dela? Elas são um complexo enzimático. Elas não são uma enzima simples, como a gente viu com o sítio ativo. Elas são enzimas, eu vou tentar desenhar aqui, porque eu sou um ótimo desenhista, eu vou tentar fazer o mais bonito possível. Isso é o mais bonito que eu consigo fazer, pessoal, me perdoa. Então, vocês estão vendo que aqui a gente tem 3 sítio-ativos, eu poderia ter 4, eu poderia ter 5. Elas são um complexo enzimático. Elas não são uma enzima simples, elas são um complexo enzimático. Além do sítio ativo, eu vou fazer de preto aqui, eu tenho um outro local. Esse local aqui é muito importante nas enzimas alostéricas. Por quê, pessoal? Esse local é o local de união aos moduladores, palavra-chave que a gente tem que ter na ponta da língua. Se eu for falar em enzima alostérica, eu preciso citar a palavra moduladores. Preciso, está associado. O que é isso? Os moduladores são moléculas que intervêm diretamente na funcionalidade dessa enzima. Já vamos entender. Eu tenho moduladores que são positivos e eu tenho moduladores que são negativos.
Vamos imaginar que o quadro branco aqui é o citoplasma da minha célula, ok? E vamos usar como exemplo aqui duas moléculas, o ATP e o ADP. O ATP é um modulador alostérico positivo. Então, o que acontece? Quando eu tenho um predomínio de ATP no meu citoplasma, esse ATP se une a esse sítio que não é o sítio ativo, que é o chamado sítio alostérico. A união desse modulador alostérico nessa enzima vai fazer que ela assuma um estado de relaxamento. A gente fala que a enzima fica suscetível ao substrato. Ela é como se ela girasse, é como se ela sofresse uma mudança conformacional. Essa mudança favorece a união enzima-substrato. Ela se alinha a tal ponto que o sítio ativo fica atraído pelo substrato. Então, fica muito compatível a união enzima-substrato. Qual que é a consequência disso nas reações desse citoplasma aqui? O que está ocorrendo com essa enzima? A enzima trabalha de forma mais rápida, porque é mais fácil a união enzima-substrato. Ela está favorecida. Então, o que o modulador alostérico positivo faz? Favorece a união enzima-substrato e isso acelera o número de reações químicas que ele faz por minuto. Ok? É isso que o modulador alostérico positivo faz. Agora, vamos imaginar o seguinte, que inverteu. Agora, eu tenho mais ADP aqui no meu meio, porque é o meu modulador alostérico negativo. Ele vai se unir ao sítio alostérico, e quando o modulador alostérico negativo se une a esse sítio, ele vai fazer com que a estrutura tridimensional da enzima comece a mudar. É como se ela rodasse um pouquinho. E o que isso faz? Quando eu começo a torcer essa enzima, a gente fala que ela assume uma forma tensa. Por que tensa? Porque a união desse modulador aqui acaba modificando o sítio ativo, porque ela sofreu uma mudança estrutural, modifica o sítio ativo. Se eu modifico o sítio ativo, eu acabo dificultando a união enzima-substrato. Então, eu não consigo mais unir o substrato com tanta facilidade nessa enzima. Qual que é a consequência disso? Eu gero menos reações químicas por minuto. Eu enlenteço essa enzima. Então, a presença dos moduladores é determinante nas enzimas alostéricas. Se eu tenho um modulador positivo no meio, eu favoreço as reações químicas. A minha enzima sofre um câmbio conformacional, fica numa forma relaxada, suscetível a aceitar o substrato. Então, eu faço mais reações químicas por minuto. Fica fácil unir o substrato com o sítio ativo. Agora, se eu tenho a presença do modulador alostérico negativo, o que vai ocorrer? Ela vai sofrer uma mudança tensa que vai dificultar a minha união enzima-substrato. Consequentemente, eu faço menos reações químicas por minuto. Então, eu enlenteço as reações químicas. Como que ficaria uma frase, então, sobre isso? As enzimas alostéricas têm a sua função determinada pela presença dos moduladores, palavra-chave. Os moduladores alostéricos positivos favorecem as reações químicas, aceleram as reações químicas. E os moduladores alostéricos negativos dificultam a união enzima-substrato, enlentecem essas reações químicas. Ficou claro? Sim. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Você usou duas palavras que Hum. no modulador positivo você usou, parece que foi alguma coisa no sentido de amolecer, não foi? Sim, quando eu tenho um Mais ou menos assim. relaxamento, Aham. relaxamento. O modulador alostérico positivo, ele faz a enzima assumir uma forma relaxada.
entre aspas. Por quê? Porque ela facilita a união enzima-substrato. Então, ela fica relaxadinha, é mais fácil a união enzima-substrato. Tá bom. Quando o modulador é negativo, essa mudança modifica o sítio ativo. E vocês lembram que para ocorrer a união enzima-substrato precisaria que fosse chave e fechadura, que fosse extremamente compatível? Já que eu modifiquei um pouco o sítio ativo, eu dificulto essa união. Então acaba que não ocorre tanta união enzima-substrato, eu acabo tendo menos reações químicas por minuto. É igual na vida, tudo que é positivo é fácil da gente aderir, o que é negativo a gente quer longe. Perfeito, perfeito, perfeito. O negativo te atrapalha, o positivo te favorece. Exatamente. Usamos o exemplo da vida, né? O positivo favorece, o negativo dificulta, então fica lenta as reações químicas. Consigo fazer menos reações por minuto. Ok? Tá certo, obrigada. Imagina. Outra característica importante das enzimas alostéricas que caem em choice. Fiquem atentos. O que acontece? Muitas vezes, aqui seriam as enzimas, vamos colocar aqui, enzima 1, enzima 2, enzima 3. O que acontece? Eu tenho a união da enzima 1 com o seu substrato. Se uniu. Qual que vai ser, o que essa reação química vai gerar? Um produto, correto? União enzima-substrato, reação química, produto. Às vezes, o produto da enzima 1 é utilizado pela enzima 2 como substrato. Então, o produto da enzima 1 passa a ser o substrato da enzima 2. Não é regra, mas é possível que isso ocorra. Então, o produto passa a ser o substrato da enzima 2, que vai me dar o quê? Um novo produto. Reação química da enzima 2, novo produto. Às vezes, o produto da enzima 2 passa a ser o substrato da enzima 3, que vai gerar uma reação química e que vai me dar um novo produto. Esse seria o produto final da via, correto? Porque eu tive enzima 1, enzima 2, enzima 3. Esse aqui é o produto final. Na maioria das vezes, o produto final da via é o modulador alostérico da enzima 1. Negativo. Negativo. Ele é um modulador negativo da enzima 1. Olha que legal isso aqui. Isso é um recurso celular para que a gente não acumule produto. Se o meu objetivo final era gerar, vamos colocar uma molécula aqui que vocês já ouviram falar na vida. O piruvato. O meu objetivo final é gerar... A Maria falou, eu não. Não sei os outros, eu não. Não tem problema. O piruvato. O piruvato, vamos imaginar que ele era o nosso objetivo final da via, ok? Eu começo a aumentar o piruvato, eu começo a modular negativamente E1. Por que isso é legal? O meu objetivo não era gerar piruvato? Se ele começa a aumentar, eu consegui o meu objetivo. Então, eu já começo a diminuir a ação da enzima para que não acumule muito dessa molécula. Já que eu já consegui o que eu queria, vamos diminuir a ação. Então, a gente chama isso de feedback negativo. Quando eu começo a aumentar muito a concentração de uma molécula, eu começo a inibir a via para que não se acumule demais isso. Então, isso é um recurso de controle celular. Ok? É comum que o produto final das enzimas alostéricas seja modulador negativo do próprio complexo enzimático, para que não se acumule muito desse produto. Então, a gente fala que as subunidades, isso aqui cai em prova, que as subunidades das enzimas alostéricas são cooperativas entre si. Uma vai cooperando com a outra para que a gente busque um equilíbrio celular. Então, enzimas alostéricas têm a característica de serem cooperativas entre si. Ok? Então, o que a gente tem que levar de conceito da aula 1 sobre enzimas alostéricas? Que a ação delas é controlada a partir de moduladores, que podem ser positivos ou negativos. Os positivos favorecem a ação dessa enzima e os negativos desfavorecem, enlentecem essa enzima alostérica. E as subunidades são cooperativas entre si. Ok? Esse é o conceito de enzima alostérica.
Pablo, eu tenho uma pergunta. Pode falar, sem problema nenhum. O produto final, tipo, desse negócio enzimático, tipo, dessa Uhum. cadeia enzimática, digamos, ele vai ser sempre negativo a primeira enzima ou ele pode ser positivo? Positivo não. Ele vai ser, se ele tiver ação sobre o complexo, ele vai ser negativo. Por Tá bom, quê? obrigada. Porque senão eu ia perpetuar. Eu ia começar esse ciclo e ia seguir estimulando ele para sempre. E isso é o quê? Um descontrole celular, porque eu ia começar a gerar infinita essa molécula. Então, esse recurso do feedback negativo é justamente para eu não acumular demais molécula. Porque o nosso organismo, ele busca o quê? Um equilíbrio, uma homeostase. Eu preciso manter tudo funcionando o tempo todo, então eu não fico estocando muita coisa. Só gordura, né? Que a gente estoca infinito. O resto, eu fico, infelizmente, né? Podia ser o contrário. Então, eu fico buscando sempre um equilíbrio para tentar organizar o meu metabolismo, certo? Por isso que tem esse recurso do feedback negativo. Tá bom, obrigada, entendi. Imagina. Professor, uma pergunta. Uma Você pergunta. pode falar, querida. Ou seja, o produto final não necessariamente ele vai atuar sobre as enzimas. Ele pode atuar sobre outras funções, mas ele também Perfeito. pode atuar sobre as enzimas, né? 100% correto a sua frase. Perfeito, perfeito. É uma característica que algumas vias assumem e outras não. A maioria delas sim, mas algumas não. Tinha outra dúvida? E outra pergunta, eu tenho que saber exemplos de moduladores ou por enquanto não? Tipo, só saber o que que é um modulador e como funciona? Só saber isso, Bruninha. Por quê? Quando a gente estiver na segunda era, a gente vai estudar algumas enzimas chaves que são específicas. A gente vai ver sínteses de glucosa do zero, a gente vai ver sínteses de glucógeno, a gente vai ver síntese de triglicerídeos, de colesterol. Aí nós vamos pegar as enzimas chaves e a gente vai ver como é a modulação específica delas, porque cada uma tem uma molécula diferente. Lá na frente nós vamos precisar. Agora a gente precisa entender o conceito de funcionalidade desse tipo de enzima. Tá? Ah, Fica ótimo, tranquila. beleza. Perfeito. Fica relaxada que até segunda era estamos livres disso. Vamos bem? Todo mundo entendendo tudo? Pablo, Oi. só uma coisa. Você falou que como é que é, as subunidades das enzimas alostéricas cooperam entre si, é isso? Isso. Elas têm essa característica de ser cooperativa justamente por esse fator de que, às vezes, o produto de uma é substrato da outra, às vezes, o produto final acaba modulando negativamente a via. Então, elas têm essa característica de serem cooperativas entre si para buscar o equilíbrio, para fazer que tudo funcione de forma perfeita. É nesse sentido. Tá, joia, obrigada. Perfeito. Porque vai aparecer nos choices de vocês afirmações, por exemplo. As enzimas do tipo alostérica têm a característica de serem cooperativas entre si. É uma afirmação verdadeira. Ok? Se tiver o contrário, é uma informação falsa, porque elas cooperam entre si. Enzima alostérica, então, a palavra-chave que não pode faltar no nosso vocabulário para citá-las é moduladores. Não consigo argumentar sobre enzima alostérica se eu não citar os moduladores. Eu preciso falar. Vamos bem? Partimos, então, para o próximo tipo de controle de regulação enzimática, que é a regulação gênica. Quando a gente fala em gênico, em gen, o que vem à cabeça de vocês? Genética. Não entendi, desculpa. Genética, tipo, algo assim. Genética. Genética, perfeito. E a nossa genética é determinado pelo quê? Pelo nosso DNA, né? Então, quando eu falo em regulação gênica, é porque eu estou regulando o meu gen, eu estou regulando lá no meu DNA. Eu vou perder 5 minutos aqui, talvez um pouquinho mais, para explicar para vocês isso aqui, porque isso aqui vai ser útil para nós até na terceira era lá em imuno. Quando eu falo em regulação gênica, pessoal, eu estou regulando o controle de produção de enzimas. Ou eu vou estimular para que eu produza mais, ou eu vou impedir que se produzam enzimas. Eu não sei se vocês lembram disso aqui, porque agora já não tem mais não tinha tanta relevância, agora vai ter. Como que a gente sintetiza uma proteína no nosso organismo? Ah, não.
Volta para cá. Aí. Para a gente sintetizar uma proteína no nosso organismo, a gente precisa codificar ela a partir dos nucleótidos do nosso DNA. Eu não sei se vocês lembram disso, mas que a gente tinha a dupla fita de DNA e tinha todos aqueles nucleótidos, adenina, timina, guanina, citosina. E a cada 3 nucleótidos, isso codifica para um aminoácido. Quando eu junto vários aminoácidos, eu formo uma proteína. Então, sempre que eu vou fazer uma proteína no meu organismo, aonde que eu vou buscar recurso para sintetizar ela? Lá no meu DNA. Eu preciso fazer uma cópia do meu DNA para fazer uma proteína. Então, aqui vai uma das coisas chaves da regulação gênica. Qual que é o mensageiro que vai até o núcleo, se une ao meu DNA para codificar uma proteína? É um complexo proteico formado por algumas proteínas. Você sabe, Vicky? Lembra? Não? É um complexo proteico chamado fator de transcrição. Opa, isso aqui é com cedilha. Eu estou meio analfabeto. Depois que eu voltei da Argentina, eu não sei nem escrever em espanhol, nem em português. Agora eu fiquei no limbo. Então, esse fator de transcrição é a palavra-chave para nós quando a gente fala de regulação gênica. Por quê? Eu gero esse fator de transcrição no meu citoplasma, que é um complexo proteico. Vamos dar um zoom aqui no nosso DNA. Vamos pegar uma fita aqui, vamos dar um zoom. Esse fator de transcrição, esse complexo proteico, vai sair do citoplasma e vai vir até o meu DNA e vai se inserir na fita do DNA. A gente fala que ele gerou aqui um marco de leitura. Por quê? Aqui estão a sequência de nucleótidos. Vamos colocar aqui adenina, guanina, tiamina, citosina, adenina, guanina. Vou botar mais aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Se eu começar a ler o meu DNA nesse nucleótido aqui, a cada 3, a gente falou que a gente formava um aminoácido, correto? Se eu começar a ler um nucleótido para frente ou para trás, eu modifico toda a sequência de aminoácidos. Não dá certo. Eu não codifico aquela proteína. Então, o que o fator de transcrição faz? Ele se une no ponto exato aonde eu preciso fazer a cópia. Por isso que eu falo que o fator de transcrição gera um marco de leitura. O que é isso? O ponto exato para eu começar a ler a partir dali, para eu codificar aquela proteína que eu quero. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu gerei um fator de transcrição lá no meu citoplasma. Ele veio até o núcleo, se uniu ao DNA. Formou o marco de leitura. Agora entra em ação. Vocês não precisam saber isso aqui, tá? Eu vou explicar para vocês visualizarem. Vai entrar em ação uma enzima chamada ARN polimerase. Lá de biologia, talvez vocês lembrem. O que a ARN polimerase faz? Ela faz uma cópia. Ela faz uma cópia idêntica à nossa fita de DNA. Essa cópia chama-se ARN mensageiro. O ARN mensageiro sai do núcleo, vai até um ribossoma, lá no citoplasma, aonde é codificado, é descodificado, na verdade, esse ARN mensageiro. Conforme ele vai passando pelo ribossoma, é lido os nucleótidos, são trazidos os aminoácidos necessários e eu vou formando a minha proteína. No fim das contas, eu formo uma proteína. Então, é assim que é o meu método de produção de proteínas. Agora, como que eu faço o controle? Como é que eu faço a regulação gênica? A regulação gênica é feita através desse fator de transcrição, porque ele pode tanto estimular a produção de uma enzima, eu falo que eu tenho uma indução gênica, porque eu estou fazendo novas enzimas a partir dele, como ele pode ser uma molécula inibitória. Ele pode chegar aqui, se unir nesse ponto e impedir que seja sintetizada essa proteína. Então, eu falo que esse mecanismo é um mecanismo de repressão gênica. Ok? Então, olha só.
O fator de transcrição, ele pode fazer indução gênica. Qual seria a consequência de eu estar induzindo genicamente enzimas? O que vai ocorrer no meu citoplasma numa situação de indução gênica? Tentem. Aumenta a produção da enzima. A produção de uma nova rede. Perfeito. Novas, eu aumento o número, porque eu estou fazendo novas. Então, se eu tinha 10 enzimas daquele tipo, eu passo a ter 20, 50, 100. Por quê? Eu estou fabricando novas. A consequência da indução gênica é aumentar o número, correto? Agora, se esse fator de transcrição está fazendo uma repressão, o que vai ocorrer? Eu não estou produzindo mais enzimas. Então, vai começar a diminuir a concentração dela. Ah, uma coisa importante que eu não falei. Todas as proteínas no nosso organismo, elas têm vida média curta. Entre 45 minutos, 1 hora, meia hora, depende de cada proteína. Então, quando eu reprimo genicamente, as enzimas velhas vão sendo quebradas e eu vou significativamente diminuindo a concentração dela. Ok? Então, quando eu estou reprimindo, eu diminuo a concentração. Quando eu estou fazendo indução, eu aumento a concentração. Certo? Isso seria a regulação gênica. Para eu falar sobre regulação gênica, eu preciso entender que tem uma molécula chamada fator de transcrição, que é determinante, porque ela vai ou estimular ou reprimir a produção dessa enzima. Entenderam isso aqui? Então, pessoal, a gente possui... Pode falar, Monique, pode falar. Sim, tá entendido. Eu não entendi o que você falou, querida. Sim, que estava entendido. Eu tinha ficado com uma dúvida, mas sim, estava entendido. Perfeito. Obrigada. Ok, imagina. Então, olha só, pessoal. A gente possui 3 tipos de regulação enzimática. A gente possui... Pablo, Oi, pode falar. nesse caso aí da repressão, ela ocorre porque as enzimas não são funcionais? Ou não tem a ver? Não, não tem a ver. O que ocorre aqui? Quando eu falo em repressão, o que acontece, Vicente? Eu, por impedir a produção de novas, eu não estou repondo no meu meio celular. E como elas têm vida média curta, as que já estavam produzidas começam a ser quebradas, e isso começa a diminuir a concentração, porque eu tenho que estar o tempo inteiro repondo essas enzimas. A gente tem uma síntese proteica alta, a gente está o tempo inteiro repondo. Quando eu gero um comando celular para não repor, o que ocorre no meu citoplasma? Começa a diminuir a concentração dessa enzima, porque as velhas estão morrendo e eu não estou repondo. Entenderam? Não tem a ver com a funcionalidade. Quando eu falo em regulação gênica, tem a ver com quantidade. O quanto dela que eu tenho. Ah, tá ok, perfeito. Obrigado. Imagina. Todo mundo entendeu tudo? Então, 3 tipos de regulação: covalente, alostérica e gênica. Perfeito? Ô, Pablo, só para Oi. ficar bem claro, pelo amor de Deus, que Pode, não eu tem não problema sou quase nenhum. desistindo de bioquímica. Não, meu Deus, é muito cedo ainda. Na regulação gênica, basicamente, a gente está trabalhando, então, na parte da síntese de proteína, praticamente entre a transcrição, que é a leitura, e a formação da proteína em si. Exatamente. Exatamente isso. Ou eu estou estimulando que isso ocorra, ou eu estou dificultando que isso ocorra, mas eu estou atuando diretamente na produção de enzimas. Perfeito. Esses seriam os tipos de regulação que a gente tem. Pablo, Oi, pode falar. toda vez que você vai falar, como agora na última frase, eu estou atuando na produção de enzimas, aí na minha cabeça eu vou repetindo, estou atuando na produção de proteína. Se eu falar proteína, dá no mesmo ou eu tenho que comunicar enzima? Não, dá no mesmo, mesmo. porque toda enzima é uma É proteína. proteína.
o que que muda entre uma proteína e uma enzima? Que a enzima tem ação catalítica. Ela tem a capacidade de fazer as reações químicas que nem toda a proteína tem. Isso é uma característica das proteínas enzimas, certo? Tá. Entendemos a mesma coisa como quando a gente fala enzima, são todas proteínas. Bem, até aqui, tranquilinho. Existe um tipo de enzimas que vai ser importante para nós agora na era 1, porque cai nas provas, que são chamadas zimógenos. Os zimógenos, pessoal, são um tipo de enzima que eles, na verdade, ainda não são a enzima. Eles são precursores enzimáticos. São pré-enzimas, tá? Vamos colocar que são precursores enzimáticos. Por que precursores, pessoal? Essas enzimas, chamadas zimógenos, elas têm uma molécula unida a elas que impede a funcionalidade dela no tecido aonde elas são produzidas. Vocês lembram das aulas de histo, aonde a gente tinha lá nas células principais do nosso estômago uma enzima chamada pepsinógeno, que não podia se ativar na célula principal, que ela precisava chegar na luz do estômago, aí ela sofria uma hidrólise e ela passava a ser a pepsina. Sim. Por que que isso ocorria? Por quê? O professor explicou? Vocês? Sim, mas eu não lembro. Porque Por causa necessitava do... do ácido clorídrico, necessitava de um meio ácido. Necessitava do meio ácido. Mas por quê que ela não Ela E pode, poderia também, já... ela porque pode senão ela causar algum ia dano? destruir as outras células a nível basal, germinal. Perfeito. Qual que é a característica? A pepsina destruiria a célula principal. Então, o nosso organismo, sabiamente, desenvolveu um precursor enzimático. É uma enzima pré-pronta ali, né? Ela tem uma característica que impede ela de se ativar no tecido onde ela foi produzida. Por quê? Não é só porque vai gerar dano, pode ser porque eu não tenha o substrato para ela naquele tecido. Nesse caso do pepsinógeno, é porque geraria dano. A mesma coisa acontece com o tripsinógeno no pâncreas. Eu vou produzir na minha célula pancreática o tripsinógeno, mas ele só vai se converter em tripsina na luz do duodeno. Por quê? Se ele se ativasse dentro do pâncreas, ele ia gerar dano tissular. Então, o zimógeno, ele é um precursor enzimático inativo que vai sofrer um processo de quebra de proteína, uma hidrólise, que aí ele vai se ativar e assumir a sua forma ativa, certo? Um outro exemplo clássico disso aqui que pode aparecer na prova são os fatores de coagulação que vocês vão estudar em físio. Os fatores de coagulação, eles são produzidos no fígado, mas eles só se ativam no sangue. Por quê? Porque tem substrato para eles lá. Então, qual que é a característica do zimógeno? Ele é produzido em um local, mas tem a sua função em outra. Ele é produzido como um precursor inativo e só vai se ativar no tecido específico que ele tem funcionalidade. Ou porque ele gera dano no tecido que produz ele, ou porque não tem substrato para ele nesse meio. Entenderam a característica do zimógeno? Ô, Sim. Pablo, Oi. no caso, deixa eu ver, me perdi aqui. Ah, tá. Essa ativação, então, dessa enzima no tecido que ela vai atuar, sempre se dá por hidrólise ou tem algum outro processo? É um processo de clivagem que normalmente é uma hidrólise, tá? É um Ah, processo de clivagem aonde eu separo essa parte que está inativando ela, separo isso que normalmente se dá por hidrólise e aí ela ganha a sua função ativa, ok? tá, já. Obrigada. O que eu quero que vocês fiquem atentos? Se aparecer num choice assim, percursor enzimático que se ativa em tecido distinto, tem que remeter vocês a zimógeno, ok?
Uma outra característica enzimática importante, se alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, me parem, voltem, não tem problema nenhum. Uma outra característica que algumas enzimas possuem é o seguinte: eu tenho enzimas do tipo isoenzimas. O que que são iso? São iguais. Iguais em que sentido? Catalisam a mesma reação química, tá? Por exemplo, a gente vai aprender na segunda era que tem uma enzima que é capaz de fosforilar a glucose. Se ela fosforila a glucose, que classificação que eu uso para ela? Eu chamo ela de quê? Quinase. De quinasa. Perfeito, Cela, já pegou. É isso mesmo. Então, se eu tenho uma enzima que fosforila outra, ela é do grupo quinasa. Eu tenho as exoquinasas e eu tenho as glucoquinasas. Ambas fosforilam a glucosa. Só que elas têm uma configuração de aminoácidos diferentes e elas estão em diferentes tecidos. A exoquinasa eu encontro no tecido muscular, no tecido cardíaco, nos glóbulos vermelhos, no sistema nervoso central, enquanto a glucoquinasa eu encontro ela no fígado, na célula beta pancreática. Então, apesar de fazerem a mesma reação química, estão compostas por aminoácidos diferentes e em tecidos diferentes. Ok? Isso é importante para alguns diagnósticos que a gente vai ver caso clínico de infarto. Existe uma outra enzima chamada CPK. A CPK, eu tenho 3 isoformas dela. Eu tenho a CPK MM, eu tenho a CPK MB e eu tenho a CPK BB. Todas são creatinquinasa. Todas são. Fazem a mesma reação química. Porém, essa aqui, a MM, está presente no músculo, a MB está presente no coração e a BB está presente no cérebro, no sistema nervoso central. Por que que é interessante a gente conhecer aonde que estão essas isoformas? Por exemplo, o paciente chegou num plantão que você está e ele refere dor no peito. Você faz lá um eletrocardiograma, atende ele e você pede CPK-MB, por exemplo. Você pede CPK total e CPK-MB também. Vem CPK-MB aumentado. O que que você pensa? Provavelmente esse paciente está cursando com infarto. Por quê? Porque essa enzima aqui só tem no coração. Se ela está no sangue agora, é porque está morrendo célula cardíaca. Está destruindo célula cardíaca, por isso que essas enzimas estão chegando no sangue. Então, é legal a gente saber que existem essas isoformas, mas isso a gente vai amadurecendo lá nos casos clínicos. A princípio, eu quero que vocês saibam o conceito, que são enzimas que catalisam a mesma reação química e estão em tecidos diferentes. Ok? Alguém ficou com dúvida aqui Mas nas ISO? Pode falar, Bruno. a CPK, no caso, seria de reação covalente quinasa? Ou seria outro tipo? A regulação que ela aplica sobre as enzimas é quinasa. Perfeito. Perfeito. Ela é uma quinasa. Então, o tipo de regulação que ela faz sobre as enzimas é covalente. Perfeito. Perfeito. Ah, beleza, obrigada. Ô, professor, tu pode repetir o que tu falou agora, que elas catalisam as mesmas Aham. reações? Elas catalisam as mesmas reações químicas, porém, elas estão em tecidos diferentes e às vezes elas têm estruturas de aminoácidos diferentes. Elas não estão formadas pela mesma sequência de aminoácidos. Configurações diferentes. Exatamente. Tá bom. Vamos bem? Ok. Bem, depois de tudo isso, a gente precisa entender que o nosso organismo é um meio que favorece as ações enzimáticas. Quais são esses fatores que modificam a atividade das enzimas? Bem,
O primeiro fator que modifica a atividade das enzimas é a temperatura, tá? Então, olha só, a temperatura influencia a atividade das enzimas. Vamos fazer um gráfico aqui. Opa, perdi aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. A temperatura média do nosso corpo é 37 graus, mais ou menos. Essa seria a temperatura ótima para que as enzimas funcionem no nosso organismo. Quando eu estou com 37 graus, o que ocorre? Elas estão 100% da sua capacidade. A fábrica está a full, 100% funcionando. Se eu me afasto disso, eu vou diminuindo a atividade enzimática. Vamos colocar aqui 20, 10, 0. Quanto mais eu me afasto do meu 37 graus, menos atividade enzimática eu tenho, menos reações por minuto eu vou fazendo. Se eu chegar numa temperatura extrema, menos 10, o que acontece com essa enzima? Ela congela de vez. Stop. Daqui para frente ela não faz mais reações químicas, ela congelou. Só que, se eu vou subindo a temperatura novamente, devagarinho ela vai ganhando atividade catalítica. Vai voltando, voltando. Quando eu chego a 37 graus, ela está 100% da sua funcionalidade. Não é a mesma coisa, pessoal, quando eu... Meu Deus, o meu chat está cheio de comentário aqui, eu não tinha visto, ninguém me avisou. Eu já vou responder vocês. Deixa só eu terminar meu conceito aqui. Ave Maria. Eu esqueci de olhar o chat. Pessoal, me avisem, por favor. Então, o que acontece aqui, pessoal? Quando eu subo a minha temperatura, que eu cheguei aqui a 42, 45 graus, eu vou diminuindo a atividade até que sofre um processo chamado desnaturalização da enzima. Quando uma enzima, que é uma proteína, desnaturaliza, ela perde a sua estrutura terciária. Porque as proteínas, pessoal, elas têm uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Isso de forma tridimensional. Quando ela perde a sua estrutura terciária, não tem mais volta. A gente fala que ela desnaturalizou. Quer um exemplo clássico disso? Quebra o ovinho e coloca na frigideira. Quando a clara ficou branquinha, nunca mais ela volta a ser líquida. Se você congelar o ovo, ele vai ficar intacto. Quando você descongelar, ele vai estar do mesmo jeito. Por quê? Porque no ovo tem muita proteína. Então, é exatamente isso. Quando eu diminuo a temperatura, eu diminuo a ação das enzimas, porque elas são proteínas. Quando eu aumento a temperatura, eu vou reduzindo a atividade dela. Só que se a temperatura for alta o suficiente para desnaturalizar essa enzima, ela perde a atividade catalítica e não volta mais. Cleusa, os fatores de coagulação, eles se ativam no sangue. Eles são produzidos no fígado e eles têm a sua função no sangue. A Maria Eduarda, ela começa a ter logo depois dos 37 graus. Duda, ela tem ali uma margem. Acima de 43, 44, 45 graus, ela vai começar a desnaturalizar, tá? Então, ela tem uma margem, mas é por isso que febre alta é perigoso. Febre alta é perigoso. Quando passa de 40 graus a febre, eu preciso baixar, por quê? Porque corre o risco de eu começar a desnaturalizar proteínas. Porque, na verdade, a febre, pessoal, o que é? É um recurso nosso para que as proteínas dos patógenos que estão infectando a gente não proliferem rápido. Eu enlenteço a multiplicação do bicho que me infectou. Então, só que nesse processo, se eu subo muito a minha febre, eu posso desnaturalizar as minhas proteínas e aí eu vou ter problema também. Então, eu preciso ter esse controle. Quando chega a temperatura extrema, eu desnaturalizo, ok? Deixa eu ver aqui as outras dúvidas do chat antes de eu seguir. Duda, a sua função, a função sempre ocorre no tecido? No tecido específico. Por exemplo,
Quando eu falo dos fatores de coagulação, a função deles é no sangue, que é um tecido também, tecido sanguíneo. Sempre vai ocorrer ali. A CPK, eu tenho ela distribuída aonde? No sistema nervoso central, no músculo e no cérebro. Ou, no músculo e no coração. Então, elas vão ter essas funções aí. Elas são tecido específicas, sim. Ok? Uma dúvida da Lara aqui. O ARN cria uma cópia do ADN para a produção de proteínas. Perfeito, Lara. Exatamente. Sobre os choices, Cleusa, são os choices da Barceló. Mas assim, os da UAI, eu não sei como que são. Os da UBA são parecidos, tá? São bem parecidos. Alguma coisinha ou outra que entra mais, mas são parecidos com o da UBA. Cleusa, tem dúvida? Eu não estou te ouvindo. Desculpa, não, só para agradecer. Não, imagina, querido, não tem problema nenhum, não. Eu vou deixar o meu chat aberto aqui para não perder mais nada. Então, pessoal. Oi, Eu pode falar. fiz uma última pergunta no chat. Se as proteínas, se elas se desnaturalizam somente por aumento de temperatura ou se chegar a menos 40 graus, por exemplo? Ah, eu não vi o menos 40. Não. O frio não vai desnaturalizar ela, mesmo extremo, tá? Porque, na verdade, para ela parar 100%, eu preciso de um frio que já é extremo ali, um menos 10 por ali, menos 15. Então, o frio, ela vai seguir intacta, eu vou manter. Se eu voltar a subir, ela vai funcionar, diferente da temperatura, tá? O frio para baixo, eu preservo. Ok, obrigado. De nada. Um outro fator interessante da atividade enzimática, pessoal, é o pH. O pH, deixa eu fazer um quadradinho assim que eu faço de uma vez só. O pH também modifica a atividade enzimática. Só que, diferente da temperatura, eu não posso me afastar muito do pH ideal. Vocês vão aprender agora em físio, nas primeiras aulas, que o pH do nosso sangue, ele vai de 7,35 a 7,45. Esse é o pH normal, é o rango que nós temos. Para baixo disso, eu falo que é um meio ácido para o sangue, e acima disso, eu falo que é um meio alcalino para o sangue. Então, o que é correto eu pensar? Que as enzimas que funcionam no sangue, no pH entre 7,35 e 7,45, perfeito, 100% da sua capacidade. Se eu diminuo esse pH ou se eu aumento esse pH, elas vão perder funcionalidade, vai diminuir. Só que qual que é a característica do pH? Tanto meio ácido quanto meio alcalino tem capacidade de desnaturalização. Então, se eu fujo para qualquer lado, a enzima pode desnaturalizar e perder funcionalidade. O que a gente tem que ter claro quando a gente fala do pH aqui, pessoal? Não é a mesma coisa eu falar de uma enzima que funciona no sangue para uma enzima que funciona no meu estômago. A pepsina, por exemplo, ela funciona com qual pH? Entre 2 e 3, extremamente ácido. Mas para ela é ótimo. No pH 2 e 3, ela está feliz da vida. 100% da sua funcionalidade. Agora, quando o conteúdo do nosso estômago chega no duodeno, que tem secreção de bicarbonato, de bilis, que é um pH já mais alcalino, o que acontece com essa enzima gástrica? Desnaturaliza. É muito alcalino para ela. Então, quando a gente fala do pH, a gente tem que falar que cada enzima tem o seu meio perfeito. Por exemplo, a gente tem uma enzima na saliva, que é a amilasa salival. A nossa saliva é um meio alcalino. Para ela, um pH ali próximo de 8 está perfeito. Quando eu trago essa comida que chega no meu estômago, um pH 2, o que acontece com essa amilasa salival? Ela derrete, desnaturaliza totalmente. Entende? Então, cada enzima tem o seu pH ótimo e ele vai modificar a atividade da enzima de acordo com o tecido, ok? Cada enzima tem o seu pH ótimo. Então, preciso ver o caso específico para ver qual que é o pH ótimo para aquela enzima. Entendido esse conceito? Perfeito. Outro fator que pode modificar. Você não entendeu, Vicky? Entendi, não foi o comentário do chat que eu estava... Ah, tá. Lara, uma vez que a enzima desnaturaliza, ela pode voltar a ser ativa? Não, Larinha. Por quê?
Quando a gente fala que ela desnaturalizou, ela perdeu a sua estrutura quaternária e a sua estrutura terciária. Ela perdeu partes importantes ali, ela se desconfigurou e ela não volta mais. Uma vez desnaturalizada, a gente fala que a gente perdeu aquela enzima ou proteína. Ela foi desfeita, ok? Ela não volta mais. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar os aminoácidos que ela tinha e configurar uma nova proteína, mas remontar ela não dá mais. Ela foi perdida, foi para o espaço. Beleza? Além desses dois fatores, eu tenho a concentração de enzima no meio. O que seria a concentração de enzima no meio? Não é a mesma coisa eu ter 10 enzimas fazendo uma reação química que eu ter 100 enzimas fazendo uma reação química. Eu vou gerar muito mais produto se eu tenho 100 enzimas. Claro. O que eu preciso? Uma temperatura, um pH adequado, eu tenho que ter substrato suficiente para essa enzima, mas qual que é o conceito aqui que eu quero que fique? Se eu vou agregando enzima no meio, eu tenho 5, e agora eu começo a agregar muito mais enzima, e eu tenho substrato suficiente, eu tenho uma pressão, temperatura, pH ótimo, tudo favorecendo. Qual que vai ser a consequência disso no meu meio celular? Eu vou significativamente aumentar a produção do produto. Porque eu tenho mais enzima, eu cataliso mais reações. Perfeito? Então, a quantidade de enzimas no meio favorece mais reações químicas. Se eu tiver em temperatura, pH, pressão, tudo ótimo, isso vai gerar mais produto. Agora, se eu agrego, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho num meio celular esse tanto de enzima, com uma concentração X de substrato. Conforme eu vou agregando mais substrato, eu vou subindo também a geração de produto. Concordam comigo? Só que vai chegar um ponto que eu vou estabilizar isso. Isso não segue mais crescendo. Por quê? Porque não tem substrato suficiente? Não, substrato tem. Substrato eu estou colocando. Tem enzima para fazer o Ah, negócio. não tem a enzima suficiente. Porque chega um ponto que todas as enzimas estão ocupadas fazendo reação. É o que eu chamo de saturação enzimática. Saturou. Por quê? Se eu tenho substrato infinito disponível e estou agregando enzima, eu vou aumentando o produto, 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 produto. Agora, se eu tenho uma concentração de enzima e eu vou agregando substrato, eu vou ir aumentando a produção desse produto, eu vou gerando mais, 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 só que chega um ponto que eu estabilizo isso. Por quê? Porque todas as enzimas estão ocupadas. Eu chamo isso de ponto de saturação, né? Saturou. Todas estão funcionantes. Eu vou gerar aquele tanto de produto por minuto, por exemplo. Então, pessoal, quais são os fatores que modificam a atividade enzimática? A temperatura, o pH, a concentração de enzima no meio e a concentração de substrato no meio. Esses são os fatores que modificam a atividade enzimática. Ok? Estão muito cansados? Como é que estamos? Como é que está a saúde mental? Vai bem? Perfeito. Vamos ver mais um tema, então, que seriam os inibidores enzimáticos. Eu tenho algumas moléculas que acabam inibindo a função das enzimas. Inibidores. Bem, vamos começar com um tipo de inibidor chamado de irreversível. Os inibidores irreversíveis, pessoal, eles se unem à enzima através de uma união forte. Na prova, vocês podem ver
vocês podem identificar esse tipo de inibição se tiver a palavra união covalente. Essa é uma união muito forte, que não solta mais. Ou uma união forte, se eles falarem nesse sentido, também vocês pensem nisso. Quando ocorre essa união do inibidor de forma covalente, que ele não solta mais, eu não consigo reverter mais isso. Ela vai ficar inibida até que ela seja destruída. Por isso que eu chamo de inibidor irreversível. Ou vocês podem ver um texto que fale de inibidor suicida. Por que inibidor suicida? Porque ele vai ficar unido a essa enzima até ela morrer. Ele não solta mais. Então, é um tipo de inibição irreversível. Deixa eu só ver o chat aqui. Ó, quando eu falo em substrato, Lara, o substrato é a molécula necessária para que ela se una ao sítio ativo e ocorra essa reação química para eu gerar o produto. O substrato é a molécula que vai ser convertida no produto, tá? Não tem a ver com proliferação da enzima. Não tem a ver com proliferação. Tem a ver com, se eu tenho 5 enzimas no meio, eu vou ter tantos produtos por minuto. Não é a mesma coisa que eu tenha 100 enzimas no meio. Eu vou ter mais produto, né? O que eu falei ali sobre temperatura e pressão? Que para eu fazer esse parâmetro de concentração de enzima e concentração de substrato, eu preciso imaginar que eu tenho um meio favorável para isso. Então, assim, vamos imaginar que no nosso organismo normal, não é a mesma coisa eu ter 5 enzimas funcionantes que eu ter 50. Consequentemente, se eu tenho 50, eu vou ter mais reações químicas por minuto. Entendeu? É nesse sentido. Então, voltando aqui. O inibidor irreversível é aquele que, uma vez que ele inibiu essa enzima, ele não solta mais, até ela morrer. Ele vai ficar unido com ela. Sabe qual tipo de fármaco que atua dessa forma? Aspirina. A aspirina é um inibidor irreversível da ciclooxigenasa 2, tá? Mas vocês não precisam saber fármaco, fiquem tranquilos. Eu tenho um outro tipo de inibição que é chamada de reversível. Ou seja, é uma inibição provisória. Ela fica por um tempo, esse inibidor se solta dessa enzima e ela volta a ter funcionalidade. Dentro dos reversíveis, a gente tem 2 tipos de inibidores. Pessoal, só para ficar claro, a gente falou que para o substrato se unir ao sítio ativo de uma enzima, qual que era o requisito para isso? Eles serem parecidos? Eles serem parecidos. Então, vocês imaginem o seguinte, se eu quero um inibidor para ocupar o lugar do substrato, qual que é a característica desse inibidor? O que ele tem que ter, sim ou sim? Precisa ser compatível? Ele tem que ser semelhante com o substrato natural dessa enzima, ele tem que ser compatível com o sítio ativo. Então, esse é o tipo de inibição que a gente chama de competitiva. Por quê? Vamos imaginar que o substrato natural dessa enzima é essa molécula. Se eu fosse criar um inibidor do tipo competitivo para ela, que é o que compete pelo sítio ativo, o que eu teria que fazer? Criar uma molécula que fosse igual ao sítio ativo, igual ao substrato. Ok? Então, como que ocorre a inibição competitiva? Eu agrego uma molécula no meio que é semelhante ao substrato natural dessa enzima. E por que eu falo que é competitivo? Porque essa enzima pode se unir tanto com o substrato natural quanto com o inibidor. Então, eles vão estar competindo pelo sítio ativo. Se a gente imaginar um meio aonde eu tenho inibidor e substrato, estão espalhados aqui nesse meio. O que vai acontecer com a minha produção, com o meu produto final?
qual que é a característica? Já que pode se unir tanto ao inibidor quanto com o substrato. O meu produto final fica como? Aumentado ou diminuído? Fica igual? Aumentado. Lado, não? Não. Por quê? Porque vocês não pegaram o Diminuído, cons- porque Diminui porque vai ter unido com o inibidor e não com o sítio ativo. A questão é que, quando o inibidor ocupa o sítio ativo, não se gera produto, porque ele é uma molécula que não gera produto, ele está inibindo essa reação química. Então, eu só vou gerar produto quando ela se unir ao substrato. Então, qual que é a consequência de eu ter um inibidor competitivo no meio? Eu diminuo o meu produto final, porque algumas enzimas vão estar ocupadas com o inibidor e daqui não tem produto. Certo? Então, a consequência, se a gente fosse fazer um gráfico, vocês vão ter que saber alguns gráficos que a gente vai treinar aqui em aula. Se eu fosse graficar isso, e a minha linha horizontal representa a concentração de substrato. E a minha linha vertical significa a velocidade das reações químicas. Eu vou deixar para explicar o gráfico para vocês propriamente dito na próxima aula, porque agora nossa cabeça já está cheia, isso aqui vai gerar um desconforto mental de uma semana em vocês, até a próxima aula não vale a pena. Na próxima aula a gente começa com isso aqui que vocês já vão ficar tranquilinhos, porque não é difícil. Só que nesse ponto, depois de nós ter visto tudo isso, vai ficar chato. Então, o que que acontece? Se eu fosse fazer um gráfico sem inibidor, ele seria dessa forma. Se eu fosse fazer um gráfico com inibidor, ele teria que ser dessa forma aqui. Vocês já vão entender o porquê. Vamos lá. Está havendo aqui uma competição, certo? A minha enzima pode se unir tanto ao substrato natural quanto ao inibidor. Concordam comigo? Então, é meio que ao azar. Pode se unir com um como com o outro. Agora, se eu pego e agrego mais substrato natural nesse meio, a probabilidade maior aqui é o quê? Aumentar o produto final. Que eu aumento o produto final. É por isso que eu falo que as inibições do tipo competitiva são reversíveis. Por que que são reversíveis? Porque eu consigo reverter ela. Se eu agrego o substrato no meio, eu aumento a probabilidade de que as enzimas se unam ao substrato. O que que aconteceu aqui? O que que eu grafiquei aqui? Que eu consegui chegar na mesma velocidade de reações químicas da minha linha sem inibidor. Essa é o sem inibidor, essa é com inibidor. Eu consegui chegar na mesma velocidade, mas para chegar nessa velocidade, o que que eu precisei fazer? Aumentar minha concentração de substrato. Ou seja, quando vocês baterem um olho no gráfico, aonde se chega à mesma velocidade máxima, aumentando a concentração de substrato, eu já penso, é uma inibição do tipo competitiva, porque agregando o substrato no meio, eu reverti isso. Entenderam? Sim. Isso é importante para a vida médica de vocês? Por exemplo, vocês não vão fazer isso, mas algum colega de vocês vai fazer. O colega de vocês dá um fármaco para um paciente. O paciente estava bem, o paciente começa a deprimir o sistema nervoso central. O que que aconteceu? Ele passou na dose desse fármaco. Como que ele reverte isso? Dando substrato daquela enzima que foi inibida. Então, esse jogo do fármaco, ele é reversível. Por exemplo, o paciente estava com uma glicose muito alta porque ele é diabético. Aí você foi lá e deu insulina para ele. Só que você passou uma dose muito alta. Aí ele começou a passar mal. Aí você faz o que para ele? Você dá açúcar. Aí ele volta. Aí você deu muito açúcar. Aí tu dá insulina de novo. Aí ele deprime. Esse é o médico ruim, né? Vocês nunca vão fazer isso. Você tem que saber a dose correta para não passar. Mas esse é o tipo de coisa que você consegue jogar com a concentração de substrato.
Entenderam? Então, aqui na inibição competitiva, o que acontece? O substrato natural compete pelo sítio ativo. Com quem? Com o inibidor. Se eu agrego mais substrato no meio, eu reverto isso. Agora, se eu tivesse... Deixa eu apagar aqui um pouco dos substratos aqui. Se eu agregasse mais inibidor no meio, o que ia acontecer com o meu meio celular? Qual seria a consequência? Diminuição da produção de Ele é menos produtivo. Muito bem, doutores, muito bem. Eu diminuo a produção, porque agora é mais provável que essa enzima se una ao inibidor do que ao substrato natural. Então, eu diminuo a produção daquele produto específico. Entenderam? Isso é inibição do tipo competitiva. Eu compito pelo sítio ativo. Professor, Oi. e no caso dos inibidores de união covalente que a gente estava vendo, as irreversíveis, nesse Uhum. caso, tipo, não importa se a gente colocar substrato ou não, ele não vai ser reversível. Exatamente, porque como a união é covalente, ele não solta mais. Ele se prende ali e não solta mais. Então, ele vai acompanhar essa enzima durante toda a vida dela, que a gente já viu que é curta, mas ela não vai produzir mais produto em toda a vida dela, para sempre. Para sempre, os 45 minutos que ela vive, né? Então, esse período ela não produz mais o produto dela. Diferente da competitiva, porque a união é débil. Mesmo que o inibidor se una, ele fica ali um tempinho e se solta, porque a união é frágil. Então, mesmo que a enzima se una a um inibidor, ela vai se soltar e depois pode se unir a um produto, porque não modifica a enzima. Então, por um curto período de tempo, aquela enzima não produz o produto que ela deveria produzir. Essa que é a grande diferença, o tipo de união, ok? Sim, obrigado. De nada. Quando eu tenho a presença de um inibidor do tipo reversível, só que agora, atenção, não competitivo. Esse é um tipo de inibidor, pessoal, que ele não atua no sítio ativo. Esse inibidor, ele vai se unir num sítio diferente do sítio ativo, e essa união dele modifica o sítio ativo da enzima. Então, o que acontece aqui? Ele não está ocupando o sítio ativo. Só que como ele modificou o sítio ativo, o substrato não é mais compatível com o sítio ativo. O que isso aqui se parece muito com uma regulação enzimática que nós vimos? Alostérica? Alostérica, onde o modulador negativo modificava o sítio ativo. Esse é um tipo de inibição alostérica. O inibidor se une no sítio alostérico, modifica o sítio ativo, e isso impede que o substrato se una aqui. Nesse caso, pessoal, adianta eu agregar substrato no meio? Eu vou reverter isso? Não. Não, porque o problema não está no sítio ativo. Não adianta eu agregar porque não tem competição. Ela foi modificada, mesmo que por um curto período de tempo. Isso é interessante porque, se eu for graficar isso, como que ficaria o gráfico de velocidade e concentração de substrato? Ficaria dessa forma e dessa forma. Esse é o com inibidor, esse é o sem inibidor. Por quê? Esse que tem inibidor nunca vai chegar na velocidade do sem inibidor. Por quê? Mesmo que eu agregue substrato no meio, eu não reverto essa inibição. Porque o problema não está na competição pelo sítio ativo, é que o sítio ativo foi modificado. Então, eu já não consigo mais fazer união enzima-substrato. Certo? Eu sei que isso aqui já é chatinho agora nesse ponto da aula, já não é tão fácil entender. Mas na próxima aula a gente vai voltar e a gente vai falar de novo sobre esses gráficos. Não, eu não entendi nada. Para mim, esse gráfico tá igual, tipo, essa Ó, setinha, para mim, o que igual. muda? Olha só, tendo em consideração
que essa linha é a concentração de substrato e essa linha é a da velocidade que as reações químicas ocorrem, tem uma pequena diferença. Que nesse aqui, agregando mais substrato, você está vendo que eu coloquei mais substrato aqui? Sim. Agregando mais substrato, eu termino chegando na mesma velocidade das reações. Se antes eu fazia 100 produtos por hora, eu consigo fazer 100 produtos por hora. A que custo? Aumentando o substrato. Aqui, mesmo aumentando o substrato, eu não chego na velocidade máxima. Por quê? Porque as enzimas que estão inibidas não vão estar fazendo reação, mesmo eu agregando substrato. Então, eu não consigo reverter isso. Por isso que ela é não competitiva. Não tem competição aqui. A enzima que está inibida e ponto final, resultando em menos produção. Consequentemente, em menos produção. A competitiva, eu reverto agregando substrato no meio. A não competitiva, não adianta agregar substrato no meio. Por isso que o gráfico vai ser diferente. Aqui eu tenho mais substrato chegando na mesma velocidade. Aqui eu tenho mesma concentração de substrato. Por quê? Não adianta eu botar mais substrato no meio. Eu não estou competindo. A expensas de quê? Eu não vou chegar na mesma velocidade máxima. Vai ser mais lento. Eu vou fazer menos produto por hora. Agora sim. Entendeu? Na próxima Professor, aula, a gente vai madurar mais ainda esse conceito. Pode falar. e isso é reversível? Ou eu mudo a forma e depois como é que eu faço Não. aí? Essa aqui, ela está na classificação de reversível. Então, o que que acontece aqui? Enquanto o inibidor está unido, o sítio ativo está modificado. Ele fica ali um curto período de tempo e sai. Quando ele sai, o sítio ativo retorna ao normal e aí ela começa a fazer reações de novo. Por isso que ela é Perfeito. reversível. Qual que é a grande característica aqui? Que a união é débil. Então, ela fica um pouquinho inibindo e sai fora. Fechou? Sim. Perfeito. Sim, obrigado. Oi. Só para ver se eu entendi aqui. Aham. Então, tipo assim, no competitivo, vai diminuir o produto porque você vai agregar mais substrato, então a probabilidade dele se unir ao substrato às vezes é maior do que a do substrato natural. É meio que isso? Ao inibidor, então. Ó, Isso, ao como inibidor, isso. isso, perfeito. Por E quê? aí a diferença do não competitivo é porque não tem a ver com o inibidor, tem a ver com a conformação da enzima que vai ser modificada, porque o inibidor vai meio que. de- é, enfim, Não, vai. deixa eu melhorar essa tua frase. Vamos lá. Tá. Na competitiva, eu tenho uma alteração na formação do produto de acordo com a quantidade de substrato ou de inibidor que eu tenho no meio. Por quê? Porque ocorre uma competição entre substrato e inibidor. Se eu tenho mais substrato, é mais provável que eu faça a reação química normal. Se eu tenho mais inibidor, é provável que eu diminua a concentração dessa produção de produto. Entendeu? Tá, tá. Quando eu tenho uma inibição do tipo não competitiva, é porque não ocorre competição. O inibidor se une ao sítio alostérico, modifica o sítio ativo. Então, aqui, não importa a concentração de substrato que eu tenha. Mesmo que eu agregue mais, não modifica, porque o que está modificado aqui é o sítio ativo, não tem competição entre eles. Acontece que o inibidor modificou o sítio ativo. Entendeu? Então, Entendi. na competitiva, vai jogar com a concentração de inibidor substrato, e na não competitiva, infelizmente, tem que esperar o inibidor sair para que eu volte a ter a minha vida normal, fazer as mesmas reações que eu fazia antes. Beleza, perfeito. Obrigada, Pablo. De nada, imagina. Julinha, e quando o paciente com IAN e edema agudo de pulmão, o médico faz uma hipotensão no paciente, qual seria a solução? Ai, 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 ai. Isso aqui é uma coisa bem avançada, Julinha. O que que acontece? O edema agudo de pulmão é uma complicação da insuficiência cardíaca. Como o coração não está conseguindo bombear o sangue para frente, o sangue acaba voltando. E como ele chega no nosso coração pelas veias pulmonares, quando o sangue volta, ele volta para onde? Para o pulmão. Então, acaba que acumula líquido e a gente fala que o paciente está em edema agudo de pulmão.
Sempre que eu vou fazer um tratamento de edema agudo de pulmão, eu preciso saber como é que está a pressão arterial do paciente, tá? Porque eu tenho 3 hipóteses. Ele pode estar hipertenso, ele pode estar normotenso ou ele pode estar hipotenso. De acordo com a pressão arterial do paciente, eu vou ter que dar o tratamento adequado, certo? Mas isso é um tema extremamente avançado para essa aula. O que que acontece? Se por acaso eu dei um fármaco que baixou a pressão do meu paciente e ele hipotensou, eu vou ter que dar um vasopressor para ele. Por exemplo, uma dopamina para acelerar o coração dele, para ele voltar a ter a pressão arterial normal, tá? Mas isso, um tema extremamente avançado, tema de 5º ano, tá? Não se preocupe, isso aqui não vai entrar nada para vocês agora, fiquem extremamente tranquilos quanto a isso, tá? Não, era só uma curiosidade pessoal, porque foi o que aconteceu com meu pai. Claro, E aí, claro. os médicos fizeram uma hipotensão nele e não conseguiram trazer de volta. Aí eu queria saber por Ele que não. infartou, Julinha? Ele Sim, infartou? teve um infarto, aí fez o edema agudo pulmonar. Só que Aham. como ele já era médico, ele avisou pro médico que já tinha tomado um, um remédio para baixar a pressão. Quando chegou no Aham. hospital, Ele deram tomou um outro. óxido nítrico, que é um vasodilatador pulmonar, um vasodilatador coronário, que facilita muito no infarto, porque normalmente obstrui ali uma artéria, né? E aí, o que que aconteceu? Esse infarto foi tão severo que ele matou grande área cardíaca ali, e teu pai entrou rapidamente em insuficiência aguda E cardíaca, aí que é uma deram das complicações. Aí ele fez edema agudo, já estava com falta de ar, e os médicos não fizeram o procedimento correto, ainda mais que ele avisou, eu avisei com ênfase, ele entrou andando no hospital. A gente avisou, ó, tomou tal Nossa, e isso é tal um problema remédio. extremamente grave. Isso é um Aí problema eu falei, extremamente aí grave. deu uma hipotensão, eles não conseguiram trazer de volta. Aí eu sempre fico nessa dúvida, o que faria para trazer de volta? Dentro da aula de infarto, eu quero que você traga esse caso clínico de volta para a gente debater, porque vai ser muito legal, porque a gente vai ver também a ação do óxido nítrico no infarto, e aí a gente entra nesse debate de novo, tá bom, Julinha? Tá bom. Vamos ver aqui a dúvida da Maria Lara. Professor, só uma dúvida sobre o competitivo. Por consequência do inibidor, quando ele se une ao sítio ativo e altera a sua forma, sim. Olha só, Larinha, uma coisa. O inibidor competitivo, ele não modifica o sítio ativo. Ele ocupa o lugar que o substrato ia usar. Ok? É diferente, então. Então, o inibidor competitivo, ele só ocupa ali o local. O não competitivo, sim. Esse, ele se une aqui, altera a forma. Quando ele solta, a forma volta ao seu estado natural. Ou seja, quando ele está unido, essa enzima não está funcional. Qual que é a consequência disso? Diminuição no produto, que é porque essa Vmax seria o quê? A velocidade que ele gera os produtos. Então, ele vai ter uma afetação, ele vai gerar menos produtos do que uma enzima normal, uma que não esteja inibida. Entendeu? Perfeito. Prof, como que ele Oi. altera a forma? Só dele se unir, ele faz essa alteração? Como funciona isso? Só de ele se unir, ele faz a alteração. Eu acho que tu chegou um pouquinho depois, tu não pegou a parte da inibição alostérica aqui que nós vimos, que é justamente esse conceitinho. Mas que tu pode ver na aula gravada depois, Mariane, sem problema Não, nenhum. eu Ah, tu peguei pegou? sim, é porque eu tô tanto no celular quanto no computador e Entendi. a minha internet não tá legal, ela tá caindo. Entendi. Então, o que acontece aqui é o seguinte: a união dessa molécula à enzima faz com que ela sofra uma mudança conformacional que acaba modificando o sítio ativo. Então, ele deixa de ser compatível com o substrato natural. Então, essa enzima, enquanto esteja inibida, não está gerando produto. Ela vai ficar
paradinha alguns minutos até que esse inibidor saia, ela assume a sua forma normal e volta a fazer reações químicas. Entenderam? Então, eu tenho a competitiva, onde eu tenho a ocupação do sítio ativo, e eu tenho a não competitiva, onde eu tenho a modificação do sítio ativo. Ok? Pablo, uma pergunta. Pode falar. Esses dois tipos da inibição reversível, elas podem acontecer, por exemplo, em sequência? Por exemplo, assim, eu tenho a não competitiva que foi lá e inibiu o sítio ativo, né, modificou ele, e nada pode, o substrato não pode se unir. Quando sai a não competitiva, que essa modificação ela volta ao normal, pode acontecer a competitiva nesse caso? Pode, se, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem 3 ou 4 enfermidades concomitantes. Então, ele toma vários medicamentos. Às vezes, um atua de uma forma e o outro atua de outra. De forma natural no nosso organismo, não, mas através dos fármacos que a gente toma, completamente. Tá? Porque cada um tem um mecanismo de ação diferente, então pode ser que eu atue dessa maneira. Não é comum, mas pode ocorrer, ok? Existe um outro tipo de inibição que para o pessoal que é de Buenos Aires não toma muito, mas para o pessoal que é de Santo Tomé e La Rioja, pode ser que eles comentem, que é um tipo de inibição chamada acompetitiva. Essa inibição ocorre quando eu tenho o complexo enzima-substrato formado. Imagina o seguinte, eu tenho a união enzima-substrato, o inibidor se acopla aqui. Então, ele inibe não a enzima, ele inibe o complexo enzima-substrato. Ok? Esse é o tipo de inibição acompetitiva. É um inibidor que atua sobre o complexo enzima-substrato. Porque todos os outros aqui, eu não atuo no complexo, eu atuo na enzima. Ou inibindo o sítio ativo, ou inibindo através do sítio alostérico. Esse aqui, ele atua no complexo enzima-substrato. Só que ele é reversível também. Esse inibidor, ele fica aqui um tempinho e depois ele sai. Tá? Só para que vocês tenham ouvido falar sobre ele, caso comentem. Pode falar. Dúvida? Sim, e qual seria a consequência desse? A consequência dele é que eu termino diminuindo a minha velocidade das reações também, tá? Porque como esse complexo vai ficar inibido por um tempinho, eu não vou estar gerando o produto dessa união. Então, eu diminuo a minha produção. Eu vou gerar menos produtos por minuto do que eu geraria sem esse inibidor. Normalmente, os inibidores, né, pessoal, eles diminuem a ação de uma enzima. Para isso que eles foram criados. Eles estão inibindo, eles estão impedindo. Então, a presença desse inibidor acompetitivo terminaria diminuindo a produção do meu produto natural, né? Porque ele ia estar ocupando ali uma enzima funcional que durante um curto período não ia estar gerando produto. Então, a consequência termina sendo a mesma. Não, Larinha, não é feedback aqui, porque aqui eu tô entrando com um produto exógeno para diminuir a produção natural. Eu estou entrando com fármaco para que essa enzima, por algum motivo, gere menos produto do que ela deveria gerar. Vocês querem um bom exemplo disso? Paciente que está com colesterol alto. Eu posso dar para ele uma estatina, atorvastatina, ricinvastatina, enfim, a que seja. Eu dou para ele uma estatina, que é um inibidor da enzima-chave na produção do colesterol. Por que eu faço isso? Para que essa enzima produza menos colesterol, consequentemente, ele vá baixando o colesterol dele. Essa é uma inibição do tipo competitiva. A enzima que faz isso, deixa eu desenhar aqui embaixo, é uma enzima que a gente vai estudar na segunda era, chamada HMG-CoA reductasa. Não precisa você saber isso agora. Essa é a enzima responsável por produzir colesterol.
que a estatina faz? Ela vem, se une ao sítio ativo e ela, por um período de tempo, não produz. Consequentemente, isso ao longo do tempo, eu vou diminuindo o colesterol desse meu paciente, porque eu estou inibindo, eu estou diminuindo a produção. Então, ela deixa de produzir, ela só diminui a quantidade por tempo. Exatamente. Por quê? Porque eu não estrago essa enzima. Ela é funcional. Só por um curto período que ela para de produzir, depois, quando esse inibidor sai, ela reassume as suas funções. Tudo volta ao normal. Então, por um curto período de tempo, eu diminuo a produção dela. Agora sim. Mais alguma dúvida, pessoal? De qualquer parte da nossa aula de hoje? Não. O O ritmo estranho é não ficou ter, bom? aí. Não entendi. O estranho é não ter dúvida. O povo fala tão mal de bioquímica. Assim, pessoal, a Bioc dá para a gente levar numa boa. Vocês viram que, tipo assim, os temas, apesar de complexos, a gente vai vendo, revendo, conversando sobre, vai ficando claro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir madurando isso, seguir dessa forma. Eu preciso que vocês participem, que vocês assistam às aulas e tal, que vai ser assim. Vai ter essa dificuldade até entender, mas uma vez que entende, vai bem. Vão ter temas um pouquinho mais fáceis, outros um pouco mais difíceis, mas a gente precisa ir construindo uma coisa para lá no final entender tudo. Por quê? Por exemplo, se vocês não tivessem visto enzima alostérica aqui no começo, ia ficar difícil entender o conceito do inibidor não competitivo, que vocês já mataram. Então, assim, é construindo, é uma escadinha que a gente tem que ir montando para que as coisas vão fazendo sentido. Tá bom? O ritmo da aula ficou bom? Deu para pegar legal? Sim, Pablo, só mais uma Perfeito. dúvida. Pode falar. Na A competitiva também é inibida com fármaco? Também eu tenho. Essa aí não é um tipo de inibição comum. Ela normalmente ocorre quando eu tenho dois substratos iguais para a mesma enzima. Ela é bem pouco comum, tá? Mas pode ser através de fármaco também, ok? Tá. Então, pessoal, a aula de hoje seria isso. Ela vai ser subida lá na nossa plataforma. O ritmo das aulas são mais ou menos esse. Eu sempre dou aula assim. Vocês têm abertura total para tirar todas as dúvidas que vocês queiram, sempre. Se ficaram com dúvida quando vocês estão revendo o tema, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu vou ajudando vocês. Tá bom? Então, muito obrigado pela companhia. Tenham um ótimo final de semana. Semana que vem estamos aí de novo, tá? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Pablo. Não, obrigada.